Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso guia de aprendizagem, certo? Então, a gente está seguindo as orientações do regime especial da rede de ensino e a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo em sala de aula, tá bom? Na verdade, a gente vai revisar o que a gente viu sobre o Simple Future. Então, por que a gente vai revisar? Primeiro, porque faz tempo, né, que a gente se viu e falou sobre isso. E segundo, porque às vezes a gente pode ter esquecido alguma estrutura, alguma coisa de como fazer as frases no futuro, em que situação eu vou usar o futuro em inglês, né? Então, a gente começa a aula justamente falando sobre isso. Em que situação eu posso usar o Simple Future ou, em português, futuro simples, né? Então, eu posso usar para expressar fatos e acontecimentos que ocorrerão em breve, né? Por exemplo, he will travel tomorrow. Então, ele viajará amanhã. Então, é um futuro, é um tempo futuro, porque é uma ação que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer em breve, tomorrow, né? Que significa amanhã. A segunda situação em que eu posso usar o Simple Future é para indicar decisões tomadas no momento da fala, ou seja, no momento em que eu estou falando. Então, acontece alguma coisa, eu vou responder alguma coisa, eu tomei minha decisão com base no que está acontecendo agora. Por exemplo, the phone is ringing, I will answer it. Né? O telefone está tocando, então eu vou atender. Terceira situação é quando eu quero oferecer ou pedir ajuda. Tem alguém aí que possa me ajudar? Eu posso falar isso no futuro. E a outra situação, a última, é para fazer previsões, por exemplo, em situações em que eu estou pensando no que eu vou fazer, né? Se eu quero falar de algum plano, ou em situações em que eu estou falando, por exemplo, de previsão do tempo, a gente vai ver situações como essa. Então, eu vou usar essa estrutura do Simple Future, ok? Então, são essas situações em que a gente vai usar a frase em inglês no futuro. Então, a gente vai começar a estudar a estrutura afirmativa, quando eu quero fazer uma afirmação no futuro. Então, basicamente, eu vou usar sujeito, a palavra will, que é o verbo auxiliar, que vai levar o verbo principal para o futuro, né? Com a ideia de futuro. Mais a forma básica do verbo. Então, eu preciso ter essas três palavras na forma afirmativa. Sujeito, verbo auxiliar will e forma básica do verbo. Professora, aí agora me diga, quem é que pode ser sujeito na frase? Então, a gente volta a lembrar daqueles pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Lembrando sempre que quando eu tenho he e she, eu posso ter nome de pessoas, né? Lembrando que he, me refiro a ele, she, eu me refiro a ela, né? Então, eu posso ter John, eu posso ter Lucy, né? Eu posso ter nome de pessoas. Forma básica do verbo. Eu estou falando do verbo no infinitivo, sem a partícula to. Então, eu tenho o verbo, por exemplo, to work. Então, se eu vou usar no futuro, eu vou usar somente a palavra work. Eu tenho o verbo to study. Então, no futuro, eu vou usar só study. To travel. Então, eu vou usar travel, né? Só para lembrar, work, trabalhar, study, estudar, travel, viajar. Aí aqui eu tenho dois exemplos. Por exemplo, I will work tomorrow, que é eu trabalharei amanhã. O segundo exemplo, she will travel next week. Ela viajará na próxima semana, né? Então, lembrando sempre, na forma afirmativa, eu preciso ter o sujeito, eu preciso ter o verbo auxiliar will e eu preciso ter a forma básica do verbo, ok? Agora a gente vai ver a forma negativa. Quando eu quero negar ou falar uma frase ou escrever uma frase no futuro, mas com esse sentido de negação. Então, eu sigo aquela estrutura que a gente viu agora há pouco da forma afirmativa e acrescento a palavra not. Então, eu tenho sujeito, mais will, mais not, mais a forma básica do verbo. Então, eu só preciso acrescentar a palavra not.
E em que lugar eu vou acrescentar? Logo após o verbo auxiliar, will. Então, por exemplo, como sujeito continua os mesmos pronomes que a gente viu agora há pouco. I, you, he, she, it. O verbo no infinitivo, sem a partícula to, é o que corresponde à forma básica do verbo. Então, to work, vai ficar work, né? Sempre sem o to. O to aparece somente para marcar o infinitivo do verbo. E aqui eu tenho, novamente, duas frases, né? Que agora estão na forma negativa. I will not work tomorrow. She will not travel next week. Então, a partir do momento em que eu acrescento a palavra not, a frase, ela passa a ter o sentido negativo, né? Porque essa palavra not, ela vai significar não, né? Nesse contexto aqui do... Para a estrutura da frase interrogativa, a gente precisa agora inverter a posição do verbo auxiliar. Lembrando sempre, verbo auxiliar para o futuro é o verbo will, né? Ele vai auxiliar, ele vai fazer com que o verbo principal tenha essa ideia de futuro. Então, continuo tendo como sujeito os mesmos que a gente já viu, o verbo no infinitivo sem o to, mas aí eu preciso lembrar de fazer essa inversão. O verbo auxiliar will, ele passa a vir no começo da frase. Então, por exemplo, will you work tomorrow? Né? Will Lucy travel next week? Então, will passa a vir no começo da frase e no final da frase eu preciso acrescentar o ponto de interrogação para marcar, né, mais uma vez que eu estou fazendo uma pergunta, ok? Então, aqui a gente vai ter o padrão das três formas que nós vimos, forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa, agora com o verbo to study, né, que é o verbo estudar. Então, só para a gente ver a diferença entre as três, a gente vai ver aqui I will study, I will not study, que seria a forma negativa, eu não estudarei. Will I study? Eu estudarei, né? Eu estou fazendo uma pergunta aqui retórica a mim mesmo, será que eu estudarei? Né? Alguma coisa? Então, lembrando sempre, vou usar o will junto do verbo principal na forma afirmativa, vou usar o not logo após o will na forma negativa e vou usar o will no começo da frase se eu quiser fazer uma frase interrogativa, ok? Então, a gente vai ver agora um exercício, né? O practice. A gente vai resolver uma atividade semelhante àquelas que vão aparecer para vocês na sala aí, no Google Classroom, né? Então, a gente vai ter essa aula e em seguida vocês vão fazer a atividade. Então, primeiro exercício, né? Vamos dizer aqui que seja um estudo dirigido, né? Um exercício resolvido que a gente vai fazer aqui na aula agora. Então, a gente tem complete a frase. The stores, né, espaço em branco, early this afternoon. Então, com o verbo no simple future, complete a frase com o verbo no simple future e depois marque a alternativa correta, né? Então, o que é que vai nos ajudar aqui a entender qual é a alternativa correta, né? Quando a gente viu a forma afirmativa, a gente viu que a forma fica a forma básica do verbo para todas as pessoas. Não tem alteração, né? Então, se eu olhar a letra A, já aparece um ing. Então, o ing já é alteração no verbo, não vai caber aqui, né? Quando eu vou na letra B, will closes, né? Tem um ES aí, o S, que se refere à terceira pessoa, né? Que é aquela alteração de terceira pessoa que a gente tem no presente. Para o caso do futuro, a gente já viu que não tem alteração no verbo. Na letra C, a gente tem closed, né? Termina com a letra D ou com ED. ED é marca de passado. Então, qual seria a resposta correta que fica para a minha alternativa? A letra D, will close. Né? Porque eu tenho uma forma will correta antes do verbo e tenho o verbo aqui puro e simples, sem o to e sem alteração. Will close. E vamos colocar ali na frase, e a frase completa ficará: The stores will close early this afternoon. Tá? Ok? Seguindo, vou deixar aqui para vocês um roteiro de estudos que vocês podem fazer durante essa semana, né? Então, primeiro, obviamente, a gente já viu, vocês vão assistir a essa aula, né? Essa videoaula.
Depois, vocês podem dar uma olhada na apostila, que eu vou disponibilizar aí na sala, é um material em PDF. Então, na apostila, a gente vai ter o que a gente viu aqui, a forma afirmativa, a forma negativa, a forma interrogativa, mas também a gente vai ter a forma contraída, ou seja, as contrações, como é que eu posso escrever as contrações da forma afirmativa e da forma negativa, e como é que eu posso dar as short answers, né, as respostas curtas, usando o tempo futuro. Então, na apostila, esse material vai estar bem detalhado, né? Depois que estudarem a apostila, obviamente, a gente tem as atividades. A gente vai ter novamente um formulário desse que a gente vem fazendo nessas 2 semanas já de aula. Uma atividade simples, para vocês irem se habituando com a plataforma e agora ir aplicando também esse conhecimento sobre o futuro. Como sugestão de vídeo, né? Então, eu coloquei o link aqui, mas eu vou colocar o link também na plataforma do Google Classroom, que é um vídeo da professora Marcela Mallet, falando sobre o Simple Future, né? O futuro com o Will. E também, assim, ela fala bem didático, vai trazer mais informações, mais exemplos, coisas que vão só maximizar o conhecimento que você já tem. Quem tiver mais curiosidade pode ver outras aulas delas. É uma forma de vocês estudando e ampliando o conhecimento que você já tem, né? E por fim eu coloquei aqui fórum, mas o fórum nada mais é do que um espaço lá na sala de aula e que vocês já usam também para dúvidas. Professora, eu não entendi por que a resposta é essa, eu não entendi essa forma, né? Então, vocês podem ir lá, colocar um comentário que aí eu vou respondendo. Vocês podem também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu acredito que todo mundo tem, tá bom? Então, boa semana de estudos. A atividade vai ficar aberta até o próximo domingo, então tem a semana toda aí para fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema de acessar a aula, pode entrar em contato também, ok? Um grande abraço para todos. Cuidem-se bem, fiquem em casa.